Nós temos aqui uma capacidade de armazenar informação, de processar informação ao infinito. A evolução não para. A nossa vontade não pode parar. E a gente vai pelejando com a vida, e cada vez que surge um problema, eu fui aprendendo que o problema é algo que eu ainda não sei resolver. Mas eu vou aprender. Toda vez que eu dou um passo, aparecem alguns obstáculos. E sempre vão aparecendo obstáculos novos. Por quê? Diante do que o Cristo ensina, orai e vigiai, eu preciso colocar em mim, todos os dias, o que eu aprendi. Eu não posso dar bobeira. Eu não posso achar que as coisas vão dar certo. Eu preciso ter certeza disso. Eu não posso achar que se eu começar um tratamento, ficar com dúvida se vai dar certo ou não. Você tem que ter certeza. Você não pode ficar processando informações ruins na sua cabeça. Porque se nós somos aquilo que nós pensamos e sentimos, se a gente está aqui reencarnado e se alguma coisa está atravancando a nossa vida, alguma coisa a gente tem que aprender. E a gente aprende com humildade, com obediência. Porque às vezes a gente quer aprender tudo primeiro para depois fazer. E conforme você vai aprendendo, você vai fazendo. E dentro dessa disciplina que a vida nos cobra, se nós colocarmos no nosso dia a dia aquilo que nós já sabemos, nós vamos fazer tudo em nós mudarmos. Todas as coisas. É importante a gente ter conhecimento para que a gente consiga administrar a vida sempre com simplicidade, com naturalidade. E se você for algum dia ler, reler e reler novamente o Evangelho, você vê aquilo que Jesus fez. Depois ele ensinou os apóstolos a fazer, e ele disse, tudo que eu fiz, vós podereis fazer. E nós podemos fazer. Por quê? Porque Jesus ele começou como nós, não nesse planeta. Jesus não reencarnou nesse planeta. Ele é o fundador do planeta. Ele, com os engenheiros siderais, os cientistas do universo, formataram esse planeta e aqui começou-se a vida dentro do microcosmo, dos micro-organismos, e foi evoluindo. Jesus evoluiu. Jesus não é um filho de Deus privilegiado, onde ele já nasceu perfeito. Se isso acontecesse, Deus não seria justo. Ele não trataria seus filhos iguais. Mas do mesmo jeito que Jesus evoluiu e se tornou um Cristo planetário, um dia nós chegaremos ao patamar semelhante. Um dia nós nos tornaremos anjos, arcanjos. Um dia nós encontraremos um planeta para que a gente consiga administrar. Às vezes as pessoas, quando ouvem isso, falam, viajou na maionese. Mas quando a gente passa a estudar sobre a vida no universo, a evolução dos espíritos, a transformação das espécies, a gente para e observa o nosso planeta, como ele vem se transformando, o universo se transformando. A gente começa a mensurar que nós já estamos sendo treinados para poder administrar um planeta. A gente começa administrando a família. Às vezes a gente está ali para cuidar 2, 3, 4, 5. E por que isso não aumentar? E quanto mais pessoas você começa a envolver, a ajudar, a transmitir seu conhecimento, mais você vai aprendendo. E assim a nossa inteligência vai expandindo.
Quando a pessoa se isola, quando ela entra em depressão, tudo que está ao redor dela para. Ela para de sentir a energia, a vibração, as pessoas, que ela está mergulhada lá dentro de coisas, dos problemas que a atingiu, que ela para de gerar a energia que vai movimentar toda a capacidade que nós temos. E quando essa pessoa ela recebe uma ajuda de fora, ela começa a receber as vibrações, a energia que vem de fora, e nós temos energia. Nós somos energia, como diz a ciência, e é verdade. O espírito é energia, como diz a ciência, e é verdade. A pessoa começa a reagir. Aí ela sai daquela solidão, no solitarismo, e ela começa a interagir novamente com a família. Como nós somos seres em evolução, nós vamos melhorar a nossa comunicação, o nosso jeito de ser, aí vai evoluir. Nosso problema é que nós somos imediatistas. A gente quer tudo para hoje, de preferência 5 minutos atrás, e a gente às vezes não se predispõe a se preparar para justamente receber tudo isso. Jesus disse, pede que Deus vos dará, busque, encontrareis. Mas se nós não buscarmos e ficarmos ali esperando, tudo que está ali à nossa volta, nós vamos consumir, vamos acabar com tudo. E o que vai ser depois? Então a gente tem que estar sempre procurando o quê? Progredir. Crescer, se desenvolver, aprender sobre tudo e sobre todas as coisas. Por quê? Nós estamos encarnados. Dentro desse mundo material, nós devemos usar toda a nossa capacidade intelectual, aliado ao equilíbrio, né, que o nosso sentimento nos dá, para que a gente consiga evoluir da forma certa. Por isso que aquele que crê, ele se prepara para poder justamente suplantar as dificuldades, vencer as adversidades, se curar e seguir a sua jornada. A reencarnação é a maior prova de que Deus ele não tem privilégios, e a gente reencarna, como já diz os espíritos, só porque a gente deixa pendências aqui no plano físico, que nós podemos evoluir apenas no plano espiritual? Podemos. Só que a gente precisa primeiro resolver as pendências que deixamos aqui, com as pessoas que deixamos aqui. Ontem, né, antes de ontem, na live à noite, um pai perguntou, né, se ele ia responder porque o filho dele se perdeu. Falei assim, olha, não vai responder perante esse processo de punição que já está se colocando. Né? O medo de chegar no mundo espiritual, ser algemado, vai preso, porque você não cuidou do seu filho. Uma coisa é você ser negligente, uma coisa é você não fazer nada. Pela negligência você vai se punir, você vai se cobrar. E como existe, né, no mundo espiritual, toda ajuda para todos, tanto aqueles que erraram quanto aqueles que, às vezes, não estiveram tão presentes na vida dos que erraram, também são ajudados. O dia que o Dr. Bezerra de Menezes nos falou que quanto mais o espírito evolui, mais ele reconhece as suas falhas e mais ele luta para poder corrigi-las. Então, a gente sempre fala às pessoas, a gente não se livra das pessoas, porque a gente evolui no sentimento, a gente aprende a importância do perdão, a gente sabe viver o que é o perdão, e a gente tira de dentro de nós todos esses sentimentos ruins que hoje a gente tem de mágoa. A mágoa ela sempre tem uma ponta de querermos vingança. Porque a gente sempre fala, né? Mas ele vai ter que pagar por o que ele fez. Você pode ter certeza. A pessoa vai pagar. Mas quando você sente prazer em ver o sofrimento do outro, você vai ver que você ainda não é tão cristão ou tão bom quanto você imagina ser.
Quando Jesus ele sofreu por causa da ignorância da humanidade, ele não teve prazer algum em ver aqueles homens que o crucificaram, tanto que ele diz, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando as pessoas são ignorantes, o ignorante ele é aquele que não sabe o que faz, aquele que sabe, que entende as leis do universo, muito acima daquilo que a gente sabe. Jesus disse, Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Quando as pessoas nos ofendem, nós ainda não sabemos falar isso. A gente vira as costas, a gente não quer falar. A gente começa a mandar vibrações ruins para as pessoas. Nós ainda não temos esse amor que Jesus teve e tem por nós. Isso se dá de acordo com o quê? Com a evolução, com o nosso aprendizado. Aqui é um grande treinamento. Nós estamos em treinamento aqui no plano físico para evoluir. Nós não estamos aqui para sofrer. A gente não reencarna porque a gente precisa sofrer. Mesmo essa história que as pessoas falam sobre karmas. Eu tenho que passar, isso é um karma que eu tenho que passar. A pessoa já bota uma culpa tão grande, ela já está se punindo tanto, que ela não consegue enxergar que ali, ela simplesmente está tendo uma chance de reabilitar os erros que ela cometeu. Apenas isso. Karma não é alguma coisa imposta, né, por Deus, por Jesus, por quem quer que seja, que você tem que passar, você tem que pagar. Não é isso aí. É para apenas você corrigir o mal feito. Sabe quando se constrói uma casa mal feita? Você precisa corrigir essa casa, porque senão alguém vai se acidentar. Essa casa pode cair na cabeça de alguém. Às vezes pode cair na cabeça do seu filho. Aí você vê que o mal feito ficou caro. Que o mesmo tempo que você tem para você fazer alguma coisa boa, às vezes você faz coisas erradas, você precisa usar o tempo 3 vezes mais para poder se corrigir. Entende por que às vezes a gente fala que para a gente corrigir um erro, a gente leva no mínimo 3 encarnações? 3 encarnações para a gente corrigir algo que a gente fez de errado? Primeira encarnação que a gente é ignorante, a gente erra. Segundo, a gente reencarna para corrigir o mal feito. A gente já fica revoltado, entendeu? Com Deus, com todo mundo, porque a gente acha que a gente não merece sofrer. Como a gente prefere não pensar que nós, no passado, podemos, né, ter cometido erros com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente começa a ficar, por que que Deus fez isso comigo? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Aí somente na 3ª encarnação, que a gente fica ruminando, né, na segunda, a gente fica ruminando, remoendo, e sempre vai aparecer alguém na nossa vida que vai tentar nos explicar o porquê de tudo isso. Na primeira vez a gente debocha, a gente ri, a gente fala, não acredito nessas bobagens, aí você vai procurar pessoas que vão falar o que você gostaria de ouvir, não o que você precisa. Vão falar que está errado, que você não merece. Chegam a falar que alguém fez mal para você, que alguém está prejudicando a sua vida. Eu sempre falo para as pessoas que quando vêm falar comigo sobre isso, né? Olha, alguém me falou que fizeram a tal da macumba para mim. Eu falei, sério? Mas te deu o endereço da pessoa e o nome da pessoa também? Ah, não deu? Você pagou quanto? X. Então tá. Esse é o preço que você paga da sua ignorância. Quando alguém faz mal para você, não é ninguém desconhecido, tá? É gente que conhece você e gente que te afronta. Então toma cuidado, sabe? Alguém fez mal, alguém... Toma cuidado com isso. Então, a gente precisa apenas, sabe, a fé, saber aguentar a dor, buscar o saber, buscar o entendimento dessas encarnações. A gente nasce sabendo que vai desencarnar. A cada dia que passa, mais perto da morte nós estamos. Estou certo? Estou errado.
A cada dia que passa, mais perto do seu desencarne você está, desde o dia que você nasceu. Então, como diz, né, os médicos, você já nasceu desenganado. Todo mundo está desenganado. Não se engane, nós vamos desencarnar. Agora, a gente só tem que desencarnar na hora certa, no momento certo. Por isso que estando aqui, tirar a revolta, tirar a mágoa, você perdoar às vezes aquilo que fizeram para você, que você acha que fizeram para você. Ou às vezes realmente as pessoas às vezes são um pouco maldosas, fazem realmente coisas ruins para os outros, por ignorância, creio eu. Você é capaz de fazer oração do perdão? Você é capaz de limpar o seu coração? Você é capaz de se perdoar por sentir isso? Você é capaz de se perdoar por ter esse sentimento dentro de você? E às vezes querer o mal dos outros só para você ter aquela alegria que a vingança aparentemente faz você sentir? Aí a gente sabe, quando a gente vai evoluindo, isso acontece com a grande maioria. Quando a gente evolui um pouquinho mais, a ficha vai cair. Aí você fala, eu não acredito que eu possa ter sentido prazer de ver aquele ser ignorante sofrer o que ele sofreu, porque ele, na ignorância dele, me fez crescer. Sabe quando a pessoa faz algum mal a você? Você procura rezar mais, você vai numa igreja, você vai fazer alguma coisa para se cuidar. E a gente não para pensar. A gente prefere guardar aquelas ofensas, e a oração lá do Pai Nosso é apenas um belo discurso, né? Que a gente fala, né? Na oração do Pai Nosso, que é perdoando, né? Perdoar, perdoar, perdoar. Mas apenas um discurso, apenas uma palavra, como a oração de São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da nossa paz. É apenas uma prece bonita. Assim como a prece do amanhecer de Francisco de Assis também. É apenas uma prece maravilhosa. A gente não presta atenção em cada uma das frases que estão ali. E às vezes a gente termina de fazer uma prece e já dispara um foguete para alguém. O intuito, gente, das nossas vidas é evoluir, é perdoar, é amar. Nunca trabalhe o achismo, né? Eu acho, tu achas, ele acha, né? Nunca. Trabalhe sempre nas certezas. Por isso que se você não tiver preguiça para estudar, a sua vida vai ser muito melhor. Às vezes as pessoas veem, né? Ah, mas o fulano, né? O homem mais rico do mundo, ele não estudou, ele não fez faculdade. É verdade. Nessa vida. Nessa vida. Mas o que ele não trouxe de bagagem da vida anterior, da vida no mundo espiritual, que às vezes as pessoas imaginam que o mundo espiritual é meio que ainda medieval, né? Não é não. Toda essa tecnologia que é trazida aqui para a Terra já existe lá, ó, desde antes da formação do planeta. Nós que somos atrasados, que andamos a passos de cágado. Chá. É conhaque não é quente. Conhaque esquenta. Não é não? Os países frios, os países nórdicos, né? A Rússia, a Finlândia, a Suécia, a Suíça. Eles tomam essas coisas, né? O rum, o uísque, essas coisas, para poder esquentar. Senão, não aguenta o frio. Alguns exageram, né? Na Itália, por exemplo, é comum, logo de manhã, né, os pais darem vinho para as crianças, quando está muito frio, que é para poder manter o corpo aquecido durante o inverno. Na Itália fazem isso. Eles não dão aquele copaço, né? É um pouco, gente. Né? Ah, está embriagando o filho. Entendeu? Conhecimento é tudo. Por
Por isso que eu sempre falo, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. A gente trabalha bastante. E eu aprendi a não colocar limites nas coisas por causa das dificuldades que às vezes as pessoas colocam para poder fazer. Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. É nisso que a gente plasma a nossa vida. Se alguma coisa não está indo bem na tua vida, procure refletir sobre o que está indo errado. O que não está dando certo? O que você está patinando ali que não sai do lugar? Está fazendo a sua parte? Estou. Tá como? Aí eu rezo o dia todo. Tá. O que mais? Você estudou um pouquinho mais? Você pediu ajuda para alguém? Ah, ninguém quer me ajudar, eu estou com uma dívida aqui de 100 mil reais e ninguém quer pagar para mim. Tá, mas se alguém pagar para você, como é que você vai fazer? Ah, depois eu não vou cometer mais esse erro. Normalmente a pessoa é reincidente. Normalmente. Então você tem que, sabe, muito mais importante a gente ensinar a pescar do que você ficar dando peixe. Você pode, tendo condições, você pode ajudar. Mas também tem que ensinar a pessoa. E se a pessoa não quiser aprender, aí você tem que deixar a pessoa do jeito que ela está, para ela baixar a bola, ter humildade e reconhecer o erro. Muita gente arruma muitas dívidas financeiras porque está revoltado, brigou, não tá, fala assim, não estou nem aí, ele que se dane. Nunca é ele que se dane, sempre somos nós que vamos nos danar em função dessas dívidas que a gente arruma, né? E aliás, né, Dom Carlos Ramírez, alguns anos atrás, ele trouxe aí uma palavra que ele diz que as dívidas materiais não caducam quando a gente desencarna, viu? Ele fala assim, se você deve alguma coisa para alguém, paga. Se você desencarnar endividado, reza para tua filha pagar, para tua família pagar. Não, você vai reencarnar com aquela dívida. E normalmente, às vezes, a família fala, vai cobrar quem? Vai cobrar do morto? Ele morreu. Olha o tanto do amor que tinha, né? Às vezes era o pai, a mãe, marido, mulher, filho. Aí chega no mundo espiritual, você vai saber dessa dívida que você deixou. Seja para quem for. Seja para quem for. Por quê? A lei do retorno. Muitas coisas que às vezes a gente perde, a gente não perdeu, a gente devolveu. A gente pagou débitos que nós trouxemos do passado, inclusive débitos financeiros. Por isso que é importante ter conhecimento, a gente saber andar com as pernas que tem, saber agir, saber falar, porque é isso que vai te ajudar a evoluir mais rápido. Aí você vai ficar mais tempo lá no mundo espiritual para você aprender. E você pode aprender, que o mundo espiritual ele te dá condições para você estudar e aprender. Igual aqui. Hoje, quem aqui dentro não tem celular? Quem não tem? Todo mundo tem. Quem que já estudou através do celular? Então você pode estudar a hora que você quiser. Na sua casa. Tudo que você quiser aprender. Ah, eu não falo inglês porque não dá para eu pagar uma escola. Às vezes tem bastante joguinho no celular. Fica ali no joguinho ali, ó, que a cabeça vai a milhão. Ah, eu queria aprender sobre tal assunto. Ah, não dá para pagar um curso que é caro. Já parou para pensar que o progresso chegou aqui e que você pode aprender? É isso que os espíritos fazem. Lá no mundo espiritual, depois que você chega lá,
Depois que você sai lá da sessão hospitalar, você vai morar na sua casa. Você vai voltar para a tua casa lá. Vai encontrar o resto da família que ficou lá. Alguns que desencarnaram, que tinham afinidade, que os que não têm afinidade não moram com você. Moram, às vezes, em outra cidade, outra região, outra condição astral. Mas a sua família você vai encontrar. Chegando lá, você vai ganhar passagens para viajar o mundo inteiro de graça, né? Não. Trabalhar. Bora trabalhar, meu filho. Sério, aqui também tem que trabalhar? Ué, você acha que tudo aqui é de graça? Sabe aquela história de bônus que vocês ouviam lá embaixo? Pois é, é aqui que a gente paga as contas, com bônus horas. Você não ganha bônus horas? Você não ganha por hora trabalhada? X dinheiro, bônus. O bônus é de acordo com seu conhecimento e a qualidade do seu trabalho. Se você é muito bom, te pagam muitos bônus. Se você não é tão bom, pagam menos bônus. Ou então, dispensam você. Não é assim? Você não vai acumulando bônus para você conquistar a sua casa, o seu carro. Quem aqui leu o livro Nosso Lar? Vocês viram lá que a mulher, a mãe do Lísias, falando que o marido dela tinha conseguido comprar uma casa no mundo espiritual. Ah, ele foi na imobiliária ali, comprou, foi na igreja tal, comprou. Não, fazendo caridade. Ah, ele dava então quantos milhões que ele deu? Horas trabalhadas com amor. Isso conta. Ele conseguiu ter créditos para poder chegar no mundo espiritual e ter uma outra casa. É assim que funciona. Chegando lá, você vai ter um trabalho. Não tem ninguém desempregado nas cidades luz, nas cidades regenerativas, não tem ninguém desempregado. Tem trabalho para todo mundo, de acordo com a vocação de cada um. Tem gente que acha que não tem vocação para nada, né? Chegando lá, tem trabalho para todo mundo. Lá não se faz hora extra, tá? Tem gente que aqui faz muito hora extra para ganhar mais dinheiro, para poder comprar as coisas, né? Lá no mundo espiritual não pode fazer hora extra, porque você precisa aprender. Então lá você vai ter condições de se matricular em qualquer escola, você desenvolver aquilo que você tem afinidade. Sabe quando as pessoas reencarnam com afinidade para medicina, para engenharia, para tantas coisas diferentes nesse mundo? Se aprende lá. Aqui a gente bota muita dificuldade, essas escolas existem aqui. A gente acha caro demais pagar. Então a gente acha que não tem condições. Às vezes as escolas oferecem bolsas e a gente já fala, mas eu não vou conseguir passar. Nem vai atrás, não vou conseguir passar. Essa lá, só lá em Harvard. Lá não dá para passar. Esse tempo atrás, um garoto aqui do Piauí morava em casinha de sapé. Passou numa prova para entrar em Harvard, ganhou uma bolsa. Um gênio em matemática. Mal tinha o que comer, mal a mãe tinha feijão naquelas panelas, naqueles fogões a barro, para poder dar de comer para ele. Mas o garoto sempre foi diferente, sempre quis estudar, quis aprender, sempre ajudava os pais, estudando em Harvard. Mas isso é ele, né? E qual a diferença dele e você? Vontade. Se você tem vontade, você viaja no universo. Se você não tem vontade, você fica no seu mundinho.
Sabe a história, já leram a história do peixinho vermelho? Alguns conhecem, né? Né, Marcos? Peixinho vermelho vivia num aquário. Então, tudo naquele que ele sabia era daquele aquário. Um dia alguém se descuidou, deu uma enchente, alguma coisa, caiu lá na enxurrada, foi parar num rio, já ficou deslumbrado com o tamanho do rio, e todo o rio vai para o oceano. Tudo depende da sua cabeça. Se você acha que a sua vida é só isso, ela vai ser só isso. Se você acha que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você acha que não vai dar certo, né, como lá o desenho animado, né, o Lip e o Hard, né? Não vai dar certo. Então não vai dar certo. Que você sequer se predispôs a fazer. Ah, eu tentei fazer. Mas você se preparou, para pelo menos? Não. Fui com a cara e a coragem. Se prepare. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê se torna sábio e com isso desenvolve a sua vida. Sejam bem-vindos. Isso aqui é a nossa casa. Vocês veem que ela existe. Convido vocês a conhecer a Colônia Esperança. É logo ali, como diz o mineiro, logo ali. Só pegar a Fernão Dias e ir andando. São 154 quilômetros até a porta da colônia. Você anda em média, que é 50 quilômetros por dia, andando rápido, né? Vocês conseguem dar? No asfalto, mas tem asfalto daqui lá. Andando 3, 4 dias, uma semana andando, você chega lá, pronto. Quem daqui já fez aquele caminho até Aparecida do Norte, a pé? Quantos dias levou? 3 dias? 13 dias? Aí, ó, 13 dias, é a mesma distância. Pronto. 300 quilômetros? Ah, dá para fazer metade então, tá vendo? Uma semana. Uma semana vocês chegam lá. Lá tem água, tem comida. Pronto. Tem uns banquinhos lá para ficar sentado. Olha aí. Esse lugar é maravilhoso. Está melhor do que está, viu? Nós colocamos grama ali naquela encosta. É muito gostoso. É muito gostoso aí para você ir ali, ó. Ficar sentado ali naqueles bancos que tem ali. Só recebendo essa emanação que a natureza, que o vento, que o sol, que ele também é gentil, ele oferece para a gente. Vai lá visitar. Você vai gostar da vibração. Você vai ver lá o esforço que foi feito para que as coisas chegassem como está. Vai melhorar. Vai melhorar, nós vamos colocar flores lá. Bastante flores. Porque das flores que eles retiram os fluidos para a nossa cura. Vocês sabiam disso? Eles passam recolhendo essa gruta, onde você pode pegar um pouquinho dessa água aí, que ela faz milagres. Faz milagres. Para você fazer uma prece, aquela mandala ali que mostrou, tem um olho de Horus. Dentro daquele olho de Horus ali tem uma cápsula que tem o nome de todas as pessoas que ajudaram a construir ali. É o que a gente faz. Lá também no Mirante, todas as pessoas que colaboraram, porque a gente fala, mas você ajudou? Manda o comprovante, a gente anota seu nome. Não é para te encher o saco, não. Para colocar lá, tem uma urna lá, com o nome de todo mundo que ajudou. Um dia alguém vai encontrar aquilo lá, vai encontrar aquele monte de nomes, e vai saber que foram aquelas pessoas que construíram aquele lugar. Tudo ali, está guardado ali numa cápsula ali. Isso chama-se gratidão. Gratidão. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Meu Deus. Que rápido. É assim,
assim, as casas no mundo espiritual são iguais às casas aqui na Terra, assim, com quarto, Casas? com as divisões? As casas? Sim. São. As residências? São. Deixa eu fazer outra pergunta. Olha, por exemplo, essas plantas que a gente vê assim, eu vejo um bocado como se fosse um bocado de casa. Assim, existe isso aí no mundo espiritual? Existem casas, existem plantas. Existem casas, existem plantas. Todas as casas lá não tem muro, não tem cerca. As portas lá não tem tranca, não tem chave, tem porta. Todas as janelas têm floreiras. As ruas são bem cuidadas, são bem calçadas. Os parques são bem cuidados. Não existe lixo jogado pelo canto, porque os porquinhos não vão para lá. Sabe quem abre o vidro do carro e suja o planeta? Ah, é só uma bituca de cigarro. Quando desencarnar, vai encontrar todas as bitucas lá. Verdade. Você pode ter certeza. Vai encontrar. Quem tem o hábito de jogar lixo em qualquer lugar, se prepare porque vai encontrar. Você está preparando a sua cama. Então, sabe, se está dentro do carro, chupou uma balinha, não tem problema. Coloca ali. Eu coloco no bolso. Em casa a gente separa o lixo, o que é plástico, o que é papel, o que é lixo orgânico. A gente separa. Estando numa rodovia, no bolso, dentro do carro, não joga em qualquer lugar. Porque a gente sabe das consequências. É verdade, gente. É verdade. Então, as casas são muito simples. Tem tudo que a gente precisa. Entendeu? Não tem essa coisa de luxúria, né, que às vezes as pessoas imaginam. Tem casas de todos os tamanhos. Só que não existem lá casas vazias. Lá também não tem invasões. Também não tem casas de aluguel também. Ninguém aluga a casa lá. E essas casas, elas vão expandindo também. Vão expandindo. Por quê? Porque a gente vai melhorando. Quando alguém daquelas famílias ascensionam, vão para outras cidades mais evoluídas, eles não ficam, mas pode botar uma plaquinha de vende-se aqui? Você já leva os bônus equivalentes àquela casa. E se você mereceu ir já para uma outra dimensão, sabe? Você tem que merecer ir para lá. Você tem que estar em condições de ir para lá. Algumas pessoas estão falando, né, que de agora, em dezembro, né, o planeta vai ascensionar, né? Vai para a quinta dimensão, né? Eu acho que é rara a interpretação. Nós vamos para os quintos. Do jeito que o mundo está indo. Por quê? Dimensão, gente, não é uma ascensão coletiva. Você não consegue evoluir pelo teu filho, por mais que você ame. Você não consegue arrastar ele com você. Você pode ensinar tudo o que você sabe. Mas ele vai ser o que ele quiser, ele vai ser o que ele é. Então, sabe, a ascensão ela se dá por méritos que você alcança, pelo esforço que você faz. Tá bem? Mais perguntas? Pode perguntar. Gilberto, o espírito reencarna várias vezes. E nessas reencarnações, ele conhece várias pessoas. Quando nós voltamos para o plano espiritual e vamos reencontrar entes queridos, o espírito assume a forma que nós conhecíamos aqui na Terra? Como nos reconhecemos? Por sentimento, visualmente? Como isso acontece? Nossas encarnações, veja só. Primeiro que acasos não existem. Nossas encarnações, elas são planejadas. Todas as pessoas com quem a gente encontra, alguma afinidade já existe, ou
alguma desafinação. Todo mundo que passa pela nossa vida tem um porquê. E esses porquês normalmente são para somar ou para se resolver questões vindas do passado, vindo de nossas encarnações anteriores. É só você olhar a história do mundo, você vê que a humanidade sempre foi muito boazinha, né? O ser humano é bonzinho, até hoje. Não é verdade? Nós não somos bonzinhos? Somos. Nós não somos injustiçados? O tempo todo. Os outros estão errados, a gente está sempre certo, não é verdade? Eu não estou sempre certo? Claro que eu estou. Vocês estão errados. A gente pensa muito assim. Então, lá no mundo espiritual, a gente reencarna para encontrar essas pessoas, porque é pela nossa necessidade de ficarmos em paz. Pela nossa necessidade de querermos evoluir. Quando o André Luiz, por exemplo, ele foi pedir permissão ao governador, porque ele queria fazer um estudo no umbral, o governador falou, para isso, você tem que se preparar, você tem que ter autorização do arcanjo Miguel. Se você ler o livro Abismo, quem está lá no alto, cuidando para que esses seres não saiam, para perturbar a vida dos outros, o arcanjo Miguel. Você tem que ter autorização dele, não é qualquer um, né? Que chega, vou lá fazer uma visita. Não, você tem que estar preparado, então você é preparado. Sabe quando alguém fala assim, você quer alguma coisa? Então, olha, estude isso. Depois você volta aqui. Aí você vai fazer as contas. Nossa, mas vai demorar uns 5 anos. É rápido, né? Se prepare por 5 anos, depois você volta aqui. Que se você for lá do jeito que você está, você vai se perder. Você pode se misturar aos que estão lá e não sair de lá. A aparência que a gente conserva é sempre da última encarnação. A gente conserva essa aparência. E quando nós desencarnamos, todos nós somos acolhidos. Por quê? Esses setores hospitalares que tem no mundo espiritual são todos incrustados aonde? Nessas cidades próximas do umbral. Umbral onde ficam as pessoas revoltadas, né? Aqueles que acham que são injustiçados, aqueles que fazem mal às pessoas, consciente ou inconscientemente. Acho que ninguém faz mal inconscientemente, né? Todo mundo tem um pouquinho de consciência de espinzinhar nas pessoas. E todos nós passamos por esse hospital. Às vezes a gente ouve falar que todo mundo passa pelo umbral. O hospital fica no umbral. Porque se nós subimos do planeta, o que alguma coisa aconteceu. Você desencarnou com alguma doença, algum acidente, ou mesmo processo de desencarne, do seu desligamento, você precisa estar num local capacitado para poder te ajudar dentro dessa condição que o espírito precisa ter. Então, alguns ficam lá, às vezes, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês, 1 ano. Anos, depende de cada um. Depende de cada um. Saiu do hospital, vai para a cidade. No hospital você recebe visitas, seus familiares. É ali que você fica sabendo que você morreu. Ou que você acha que está tendo pesadelo. Ou você acha que alguma coisa aconteceu, fizeram lavagem cerebral, que são impostores, são sósias dos seus familiares, alguém está querendo te enganar. Tudo isso acontece, viu? Tudo isso acontece. Só depois de muito tempo que a ficha cai, a gente vai para as cidades, lá onde moram nossos familiares. Nós voltamos lá para a mesma casa de onde viemos, encontramos nossos entes queridos e temos, sim, contatos com os conhecidos, os amigos. Amigos de verdade. As pessoas mais próximas a gente, as pessoas que nos ajudaram. Em algum momento, essas pessoas boas que passam pela nossa vida, estendem a nossa mão, nos dá oportunidade e somem. Lá no mundo espiritual você vai encontrá-las também. Ela vai aparecer. Essas pessoas não são boas aleatoriamente. Elas reencarnam e dão oportunidade para nós crescermos, desenvolvermos. É a missão deles. Sabe a pessoa que te deu a chance? Me lembro do fulano que me deu uma chance. Hoje eu devo tudo a ele. Nunca mais eu encontrei. Você pode ter certeza. Você desencarnou,
Ele vai lá, e aí, tudo bem? Você lembra de mim? Como é que você está? Parabéns, você aproveitou a oportunidade, aprendeu, cresceu, se tornou uma pessoa do bem, superou as dificuldades que você iria superar. Sabe esses que a gente chama de os anjos bons que vão aparecendo na vida? São essas pessoas que te dão chance. Sabe esses professores que pegam no seu pé? Não um professor que fala, se preocupa não, você vai passar de ano, você aprendeu ou não aprendeu, você vai passar de ano do mesmo jeito. Né? Aqui no Brasil está assim, infelizmente. Aprendeu ou não aprendeu, você vai ser diplomado. Diplomado não sei no quê. Vai sair de lá despreparado para tudo. Porque não aprendeu, foi diplomado, mas não sabe. Então a gente encontra todas essas pessoas. Vai encontrar a sua família e você vai reconhecer a sua casa. Minha casa. Meu jardim está aqui. Cuidaram das flores. O meu cachorrinho, nossa, ele morreu, nem lembrava mais dele. Até o cachorrinho, o seu gato, né, que você tanto gostou, que desencarnou. Às vezes já reencarnou de novo também. Os animais reencarnam mais rápido do que nós, seres humanos, né? Nós demoramos, porque nós somos tinhosos, né? Mas sempre temos razão. Quem aqui que fala, quem nunca falou assim, não quero mais reencarnar, nunca mais. Vírgula, chegou lá. Não chega lá desse jeito, não quero, Deus me livre, não. Aí vai ficando lá, né? Aí a ficha vai caindo. Aí chega lá, a pessoa vai só escondidinho, né? Falar lá com os dirigentes das cidades, assim, quanto que é para reencarnar? Paga quanto? Eu preciso voltar. A gente, sabe, estando aqui, por tudo que a gente passa, a gente acha que desencarnando alguma coisa vai mudar. Não muda. É o mesmo que você botar assim, os problemas na roupa que você está usando. Quer saber? Vou arrancar a roupa. Vou andar nu pelo mundo. Andar nu? Quando a gente desencarna, a gente melhora? Quando você arranca a roupa, melhora? Gente, quando você está encarnado, desencarnado, a sua personalidade é essa. Você não fica mais bonito, não fica mais inteligente. Você não fica melhor, você não fica pior. Você é isso aí. Você é essa figura aí que você olha no espelho e fala, coisa boa, coisa maravilhosa. Ou então você fala assim, fecha esse espelho, bota um pano aqui, não quero mais ver essa pessoa na minha vida. Deus o livre. Nós somos o que nós somos aqui. Quando desencarnar, a sua cara vai ser a mesma. A sua aparência física vai estar a mesma. Exatamente a mesma coisa. Você vai ficar mais inteligente? Não. Você vai lembrar de todas as suas vidas anteriores? Também não. De cara, não. Só quando você pedir para ir lá no departamento, estão todos os arquivos das nossas encarnações. Mas eu posso aí ver se eu fui algum faraó? Algum sacerdote, algum mago? Será que eu fui algum imperador, algum rei? Antes de você ficar imaginando isso, dá uma estudada na história. Qual rei que foi bom? Qual faraó que foi legal? Qual princesa que foi boazinha? Aí você vai descobrir que se for uma daquelas. Quem é você? Eu fui a filha do Herodes que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Só assim, que legal. E ela está reencarnada. Mais perguntas?
Não tem pergunta hoje? Tem? Pois não, senhor. O senhor é da onde? Nasci em Pernambuco, fui para a Bahia, conheci a minha esposa. Foi para a Bahia para arrumar sua esposa, para encontrar ela lá? Encontramos aqui, né? Que nos encontramos aqui. E, na verdade, eu queria saber, assim, para as pessoas que aqui precisam de um órgão e a gente doa, quando chega no outro plano, tudo, o corpo fica normal? É uma curiosidade, né, que a gente quer saber, né? Porque a gente ajuda a pessoa, né? Isso. E depois, né? Será que vai sentir falta do órgão lá? É isso. Não. Não. Se você doar, por exemplo, um rim, você não vai, quando você chegar lá, você vai descobrir que você está com os 2 rins. Porque o que você transplantou foi do seu corpo físico. Isso é um ato de amor. Entendeu? Então, não afeta o perispírito. Então, a sua formação espiritual não será afetada. E você não vai reencarnar com uma deficiência renal porque você doou. Muito pelo contrário. A pessoa que recebe um órgão, ela recebe um órgão com a sua vibração. Por isso que, sabe, às vezes, quando a pessoa recebe, recebe um coração, por exemplo, quem já foi transplantado de coração, a pessoa muda o comportamento. E ela passa a emanar a vibração do doador, de qualquer órgão, mais ou menos, uma quantidade maior ou menor da vibração, dependendo do órgão. Se foi o fígado, então, muda quase todo o sentimento que a pessoa tem. Que o fígado, o nosso fígado, é o que absorve todo o impacto vibracional, né, de tudo aquilo que a gente sente. Por isso que a gente chama de inimigo figadal. Não é fidagal. Fidagal é fidalgo, né? Amoroso, gente boa toda a vida. Mas o fígado é o que absorve tudo. Mágoa, tristeza, rancor, ódio, vem tudo para cá. Por isso que é um dos órgãos que mais problema tem. A maioria dos problemas de saúde que a gente tem começa no fígado. Porque ele não consegue filtrar certos sentimentos. É onde ele vai se deteriorando. Por isso que uma das orientações que os espíritos dão, para a gente procurar ser feliz, porque uma pessoa feliz, ela se cura mais rápido. A pessoa que sorri, ela dificilmente fica doente. Muito difícil. A pessoa de bem com a vida, ela fica de bem com a vida. Então os órgãos vão se regenerando. As pessoas que sabem que conseguem vencer as mágoas, são pessoas que vencem as doenças também mais facilmente. Não é Deus que escolhe, eu vou curar esse, não vou curar aquele. Esse merece sofrer, aquele não merece. A gente pensa assim. A gente escolhe. Deus não. Ele nos trata para que todos nós fiquemos bem. Certo? Entendeu? Capiscou? Primeiro eu quero agradecer pela resposta. Como é o nome do senhor? José Everaldo. Porque existe muita dúvida nas pessoas sobre isso, né? E para a gente é importante saber disso. Outra coisa, as pessoas que têm esclerose, que acontece, as pessoas estão perdendo a memória, tudo, isso já vem porque a pessoa tem uma coisa para pagar aqui na Terra, ou acontece por esse plano mesmo da vida da pessoa? Não é uma doença que se manifesta em nós, ela se manifesta aleatoriamente. Nem as deficiências físicas, mentais. Se é o espírito na condição que ele está, que às vezes ele precisa de um freio para ele poder pensar um pouco mais nele, organizar melhor a sua cabeça, a sua vida. Então esses freios ajudam ele a ficar mais centrado dentro da família, ficar mais presente na família e tentar conquistar mais o amor, né, da sua família. São freios. Todas as coisas que afetam a cabeça, afetam o cérebro,
de todos nós, é porque nós desenvolvemos muito a nossa capacidade intelectual, a utilizamos de uma forma assim que não foi muito boa nem para nós, nem para aqueles que estão normalmente do nosso lado, a família. E isso vai causando o quê? Uma paralisação, né? A pessoa vai paralisando, paralisando. Porque muitas das vezes ela não pensa em mudar o jeito de pensar e o jeito que ela cuida da família. Às vezes é um acúmulo de tristezas, mágoas e principalmente raiva. Então isso vem para que a pessoa pare um pouco tudo. E comece o tratamento para se curar. E tem cura. Isso tem cura. Esclerose tem cura. Esclerose múltipla tem cura. Tudo tem cura. Acredite. Câncer tem cura. Diabetes tem cura. O que mais? Autismo tem cura. Esquizofrenia tem cura. Eu vou acabar derrubando essa flor. Eu sou meio desastrado. Bem-vindo ao clube. Ah, senhor Jamiro. Muito obrigado, hein? Salvou a planta, hein? Ela vai te agradecer. Aí ele quase derruba a outra. Aí ele coloca aqui no caminho, tá vendo? Aí passa aqui, pimba. O que eu vou fazer com isso, meu Deus do céu? Por que eu fui mexer? Você entendeu? Tem cura. Isso é uma anomalia que dá no cerebelo, entendeu? Que vai diminuindo a quantidade de energia que vai fluindo por esses canais que nós temos, essas microfibras que nós temos dentro da medula, que vai emanando energia. Então vai chegando um tempo que a pessoa com a esclerose, ela vai aparecendo durante o tempo, né? Principalmente quando vai chegando a época em que a pessoa fez mais bobagem na vida. Então, para a pessoa não errar, ela fala, você bota um freio em mim? Coloca um freio em mim? Que eu me conheço. Aí eles falam, mas você vai ficar revoltado. Você vai se revoltar com Deus. Porque a sua vida vai estar ascensionando. Sabe quando você conseguiu, está prestes a conseguir o seu sonho, aí você descobre isso. A primeira coisa que vai se revoltar é com Deus. Deus não existe. É a primeira coisa que vai acontecer. Então isso aí, normalmente, e a família normalmente, ela é muito amorosa. Por quê? Se prepararam para isso. Falaram assim, olha, você vai lá, nós vamos te ajudar. Aí normalmente a família renuncia para ajudar aquele ser. Quando nasce alguém com deficiência na sua casa, alguém não renuncia a tudo na vida para cuidar daquele ser? Quem que é esse ser que renuncia a tudo? A mãe. A mãe renuncia a tudo, fala assim, eu vou cuidar de você. Vai lá, eu vou te ajudar. Ela para tudo na vida. E dá todo o amor que aquela criança precisa, que aquele ser precisa, até que ele cumpra a missão dele. E a hora que desencarna um, logo desencarna outro. Missão cumprida. E quando esse ser que desencarna desse jeito, com essas deficiências, chega lá, se ele encarou a vida normalmente, não criou revolta, que tem alguns que ficam revoltados, já perceberam? Tem alguns que ficam agressivos, violentos, porque não consegue falar, não consegue gritar, não consegue xingar, não consegue blasfemar, mas chegam lá já melhorados. Mas a condição normal, a deficiência apenas do corpo, que ele enclausurou, volta lá à condição normal. Chegando lá, já contei isso aqui para vocês, depois de todo o processo, você vai ser convidado a assistir o seu filme, o filme da sua vida. Sem corte, sem censura. Pensou? Aí você junta bastante bônus, compra todos os ingressos, e vai só você no cinema para você assistir. Já pensou todo mundo lá assistindo o filme da sua vida?
sem corte, sem censura, você fala, meu Deus. Pois não? Bom dia, Gilberto. Meu nome é Irene. O que eu queria perguntar é assim, por que a gente não tem todo esse conhecimento que a gente precisa ter para viver essa vida aqui, nesse mundo de meu Deus, né? Porque, assim, quando eu estudava, assim, pequenininha na escola, a gente tinha educação moral e cívica, a gente tinha algumas coisas. Meu filho, por exemplo, quando ele ia para a escola, juntava toda a turma assim, ó, antes de entrar na aula, e eles rezavam uma oração que não era o Pai Nosso, mas era uma coisa muito legal que até hoje eu mesma rezo. Então, assim, por que a gente não tem um conhecimento, por exemplo, que eu não posso falar mal da Leslie? Ela bate no C. Ela bate em mim e eu vou ficar devendo depois, né? Para recuperar isso tudo. Por que a gente não tem um conhecimento dessa parte espiritual desde cedo? Porque, assim, quando eu era criança, minha mãe levava a gente na igreja católica. E eu até gostava, mas, assim, hoje em dia, vou te dizer que, assim, quando o padre fala assim, gente, vocês não podem dizer Ave Maria cheia de graças, porque ela não é cheia de graças. Ela é Ave Maria cheia de graça. Então, assim, quando você escuta uma coisa dessa de uma pessoa que está lá como um orientador, e você fala, gente, nós temos pessoas de todos os níveis aqui, a gente tem estudados e não estudados. Qual é a questão de uma pessoa dizer Ave Maria cheia de graças? Né? Então, quando é que o ser humano vai começar a ter um conhecimento antes disso tudo? Eu estou aqui hoje pela primeira vez. Já assisto vocês há bastante tempo. Bastante tempo, não, acho que uns 2 meses, que a minha irmã me mandou algo pela internet para eu olhar. E, assim, gostei. Eu tenho assistido bastante coisas, mas eu acho que, assim, eu estou com 56, acabei de fazer 56. E eu acho que se eu tivesse tido toda uma informação antes, né, muita coisa eu poderia evitar, muita coisa eu poderia fazer diferente. Olha só, a gente recebe tudo aquilo que a gente está preparado para receber. A gente nunca pode mensurar o aprendizado a uma encarnação, mas aquilo que nós somos. Então, para a gente alcançar, né, todo esse conhecimento, como a senhora fala, esse conhecimento espiritual, é o conhecimento de vida que você tem. É a sua conduta, é o seu caráter, é como você manifesta a sua fé, como você respeita os seus semelhantes, como você cuida de tudo que está ao seu redor. É como você ir para a escola aprender o beabá. Por que a gente já não entra na escola sabendo o beabá, escrevendo tudo? Por quê? São passos que a gente precisa dar para a gente conseguir armazenar todas as informações e entender. Eu sempre falo às pessoas, ninguém está atrasado na sua evolução. Está todo mundo dentro do seu tempo. Eu gostaria de saber o que o fulano sabe. Gostaria de ser como Chico Xavier foi. Se você somar todas as encarnações dele, conhecer até um pouco da trajetória dele, sabendo que ele veio de capela, então você sabe, o homem é velhinho. A idade espiritual dele é muito tempo. Então, sabe, quem viveu mais, aprende mais. A gente não fala que os mais idosos são mais sábios, porque viveram mais as experiências da vida. Então, aquilo que a gente sabe, cabe a gente praticar. O pouco que a gente pratica, às vezes para a gente é pouco, isso nos leva o quê? Essa ansiedade, querer aprender mais. A senhora está fazendo o que a gente faz, o que eu sempre falo para vocês. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Eu sempre amei história, sempre. Sempre amei história, geografia, ciências, matemática, sempre. Falo para meus filhos, eu falo assim, olha, eu nunca estudava para a prova. Quando estava na escola, período de primário, ginásio, nunca estudei para a prova. Eu ia para a escola porque eu gostava de ir para a escola, eu gostava de aprender. Eu ficava fissurado naquilo que o professor ensinava, eu viajava com aquilo. Então, chegava um dia de prova, para mim não era novidade nenhuma. Quando o professor chegava, né, deixou só lápis e borracha na carteira, muita gente ficava apavorada. Nunca fiquei preocupado com isso.
Então, aquilo que a gente gosta de fazer, o que você gosta de fazer não é obrigação. Tem um prazer de você fazer e vivenciar isso no dia a dia. Então, a vida, já está com 56 anos, nessa encarnação, o aprendizado não para. Não para. As escolas que tem aqui continuam do outro lado. A sua vontade de aprender depende apenas, sabe, de você se inteirar, você estudar, aprender e praticar. É isso que tem que fazer. E quanto àquilo, veja só, seja quem for a pessoa, pode ser um médium, um padre, um pastor, seja quem for, ele é apenas um ser humano igual a qualquer um de nós. Igual a qualquer um de nós, não é melhor do que a gente. E se ele está nesse patamar, por exemplo, de ser um orientador, a situação dele é muito mais complicada. Porque se ele falar qualquer bobagem, ele se torna responsável por aquilo que as pessoas absorveram. Aí ele vai voltar depois para falar assim, olha, sabe como o Paulo fez aquilo em vida, né? Paulo de Tarso fez em vida. Por onde ele passou falando assim contra o Cristo, depois ele voltou lá e falou, gente, eu errei. Você viu que o povo acolheu ele na boa, né? O povo entendeu perfeito. Ah, tá bom, seu Paulo. Beleza. Não é mais Saulo o seu nome, seu Paulo? Ah, é verdade, então? Perdeu-se a quantidade de vezes que ele foi linchado por causa disso. Então, isso, as nossas encarnações são para a gente progredir. Então, quando a pessoa... aliás, eu sempre falo na internet para as pessoas, né? Não deseja o mal de ninguém. Não faz isso. Ah, mas é o fulano. Não faz isso. Você vai lá para o buraco junto com ele. Ah, mas ele fez mal para a gente. Ok, então faz mal para ele, está tudo certo. Vai lá depois, pega as palmatórias e um dá no outro. Fica se batendo lá. Ah, mas eu não mereço. Por que não? A gente tem que tomar cuidado com esses impulsos. Então, a evolução não para. E a gente está pronto para aprender quando nós nos preparamos para aprender. Não tem pressa para evoluir. A pressa, entendeu? Apenas nos leva à imperfeição, que às vezes a gente quer fazer as coisas depressa demais e faz errado. Mas se você fizer as coisas, sabe, como o ponteiro do relógio, está ali, ó, tic-tac, 9h51, tic-tac, tic-tac. Eu sempre falo, o ponteiro do relógio ele é cruel. Ele não quer saber se está feliz, se você está triste, se está doente, está desesperado, não está. Está ali, tic-tac. Então, sabe, aproveita bem o tempo. O tempo é o grande professor da nossa vida. Se você administrar bem o seu tempo e somar conhecimentos, não sobre como é o mundo espiritual, mas aquilo que é a sua índole, o seu caráter, estando você aqui encarnado, te pede para fazer. Se alguém te pede um pão, você tem ali um pãozinho, dá o pão. Se alguém te pede alguma coisa, uma boa vibração, às vezes você não tem nada para doar, uma boa vibração. É assim que a gente tem que fazer. Está tudo matematicamente certo. Tudo certo. Por quê? Todo mundo que reencarnou tem uma missão. Aquele que não tem missão não reencarna. Não precisa reencarnar. Se você não tem nada para fazer aqui, você não precisa vir. Você continua do outro lado. Mas existe um propósito. Se você está dentro de uma família, existe um propósito ali. Qual é o propósito? Reconciliação, aprender, amar, perdoar, ajudar, incentivar, ser apoio. O que nos faz crescer, desenvolver e evoluir são essas atitudes pequenas que a gente toma no dia a dia. Os gestos que a gente faz às pessoas próximas e não próximas de nós no dia a dia. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É como você aproveita o tempo, como você administra a sua situação familiar, como você encara o trabalho. Como você vai trabalhar? É uma reforma íntima? É. Tem gente que sai de casa xingando o trabalho. Que chega lá e fala que o ambiente é péssimo. E ela esquece que ela está lá.
São 4 paredes. As paredes apenas refletem o quê? A vibração de quem está ali dentro. Quando Jesus fala, brilhe a vossa luz. Então, quando você não dissemina o mal, a sua aura expande, a sua vibração expande, seu próprio rosto começa a expressar paz, começa a emanar harmonia, aonde você estiver. Onde eu já falei isso para vocês, nos lugares que eu trabalhei antes, sempre trabalhei com gráfica, né? E todo o pessoal me chamava lá de o Muro das Lamentações. Eu era o Muro das Lamentações. As pessoas, desde quando era um funcionário bem simples, ajudante, depois foi ser impressor, depois fui encarregado de impressão, depois passei a ser gerente geral. E as pessoas sempre procuravam para conversar. E elas contavam todos os problemas que elas tinham. Eu apenas ouvia, e as palavras fluíam de uma forma bem natural. E as pessoas acalmavam. Normalmente, na gráfica, chamava que lá era o covil dos condenados. Tudo quanto é tranqueira, mandavam para lá. Tudo quanto é pessoa que não dava certo, lugar nenhum, mandava para a gráfica. Eu sempre tive o hábito de fazer prece. Tanto que quando eu fui promovido, né, a gerente lá, antes de começar o trabalho, antes do horário de trabalho, falei assim, gente, se vocês quiserem participar, eu vou começar a ler o livro Nosso Lar aqui. Se vocês quiserem participar, tem que chegar antes. Não é para matar a hora de trabalho, não. Hora de trabalho é hora de trabalho. Tem gente que adora querer enganar os outros, né? Então vamos estudar, que hora vai começar? 8 horas? Não, 8 horas que começa a trabalhar. Então, 7h30 estava lá, meia hora. Às vezes eu começava sozinho, daqui a pouco as pessoas chegavam. Com o passar do tempo, todo mundo começou a chegar às 7h30. Eu li todas as obras de André Luiz para o pessoal. Toda a obra dele. Todo mundo começou a entender um pouco sobre a vida, sobre as reencarnações, as leis de causa e efeito. Aí a gráfica deixou de ser o covil dos condenados. As pessoas trabalhavam com prazer de trabalhar. As máquinas pararam de quebrar. O trabalho parou de atrasar. As pessoas não chegavam para bater o cartão 5 horas da tarde para ir embora. Elas ficavam até um pouco mais tarde, porque tinha que terminar o trabalho. Quem trabalha em gráfica sabe, tem a tinta lá no tinteiro, você não pode deixar lá. Terminava aquela quantidade de folhas a serem impressas, tem que deixar a máquina toda limpinha, você não pode deixar de qualquer jeito. A sessão toda limpa. Faziam isso espontaneamente. Sabe como você demonstra a sua espiritualidade? Pelo lugar onde você está, como é que você cuida. A vibração da sua casa reflete seu estado de espírito. A vibração do seu trabalho reflete seu estado de espírito. A vibração do seu automóvel reflete seu estado de espírito. Se você despreza, não é só um carro, despreza, está sujo de qualquer jeito, todo amassado, você está demonstrando que você é daquele jeito. Então, é muito simples você demonstrar que você aprende as lições de forma natural. É pelo que você faz. Não você saber tecnicamente ou mentalmente. É instintivamente o que você pratica. Sabe, às vezes as pessoas vão limpar a casa dos outros, pessoas que fazem limpeza, ganham para isso. Existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que limpam a sua casa como se estivesse limpando a casa dela e fica um brinco. Tem pessoas, como diz, né, limpa a casa como... Minha mãe falava que quando o padre, né, arrastava a saia dele, né, só aquilo, né? Tudo cheio de pó, de qualquer jeito. Ou seja, são pessoas que não conseguem se estabilizar na vida, não conseguem ficar bem na vida. Por quê? Porque não tratam com respeito aquilo que foi contratado para fazer. Se você foi contratado para fazer um trabalho,
Você tem que fazer o melhor. Você fazendo o melhor, você vai demonstrar o que você é. Às vezes as pessoas falam, eu não sou reconhecido. Eu já faço o melhor. Só pelo jeito que a pessoa fala, você vê que não é bem assim. Porque o trabalho é algo espontâneo. O trabalho que dá certo, que prospera, é aquele que você faz porque você gosta. O prazer de você acordar cedo e ir trabalhar. Por quê? Através disso, você consegue sustentar todos aqueles que estão dependendo de você, os seus pequenininhos, seus filhos. Não é com luxo, mas com a alegria de poder ser útil nessa existência. Pois não, senhor. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Meu nome é João, eu sou lá de Guarulhos. Por que no planeta Terra tem tantas línguas diferentes? Tantas línguas diferentes? Isso, espiritualmente falando. Espiritualmente falando? Pelas próprias condições evolutivas de todos nós. Nós nascemos e já passamos por todos os continentes, ao longo das encarnações anteriores, e viemos de um mundo muito primitivo. Então, conforme a região que você está, aqueles sons guturais que os seres de lá emanam, façam com que aquelas pessoas se comuniquem e se entendam daquele jeito. Com o passar do tempo, criou-se aquela coisa da Bíblia, da Torre de Babel, porque os seres humanos não se entendiam da forma com que foi escrito ali. Mas todo esse conflito foi gerado e é gerado por questões evolutivas, na linguagem que exerce ali, no amor em cada palavra que você exerce. Então, se existem esses sons diferentes, ele é necessário para que aquele grupo evolutivo consiga evoluir dentro dos parâmetros ou das condições que eles necessitam. Se você parar a observar, o que acontece no continente africano é de um jeito, o continente asiático é de um jeito, o continente europeu é de um jeito, o continente o da Oceania já é uma mistura, uma mescla, e o continente americano já é uma mescla de entendimento dentro de um novo linguajar. Mas isso é de acordo com o grau de evolutivo, as regiões que cada um vai evoluindo, e de acordo com o que se é necessário aprender. Então, isso ajuda o cérebro a desenvolver a sua capacidade de armazenar informações através dos sinais, através da interpretação dos sinais que vão tendo. E ao longo dos milênios, a língua, a forma de se comunicar vai mudando. Só para a gente prestar atenção que algumas línguas hoje são tratadas como línguas mortas. Ou seja, conforme a humanidade vai evoluindo, vai mudando a forma de entender. Hoje, a nossa capacidade intelectual nos permite que você, ficando 15 dias, por exemplo, na Itália, você aprende a falar italiano. Você fica 15 dias na Inglaterra, você aprende a falar inglês. Você aprende. O básico você aprende. Você vai na França, a mesma coisa. Você vai na África, a mesma coisa. Porque através dos sinais, das vibrações, hoje o nosso cérebro ele tem condições de armazenar essas informações e isso estimula o quê? Esses canais que nós temos aqui na nossa coroa, o nosso chakra coronário, absorver informações que vêm do universo. Que nós vemos desde o micro-organismo até onde nós estamos hoje. Então, nós conseguimos entender bem a forma dos seres se comunicar. E nós precisamos aprender a nos comunicar cada vez mais com todos os seres viventes que vêm da sua forma evolutiva de entendimento. Então, para que não haja conflito, não haja esses conflitos todos, o mundo espiritual, o planejamento espiritual, criou essas redomas continentais, para que as pessoas ali passassem a se entender e não criar conflitos com outros que habitam outras regiões do planeta. É assim a necessidade do espírito em redimensionar a sua capacidade intelectual. Por isso que existem tantas línguas que precisam ir falando aos poucos a linguagem do amor e do entendimento vibracional. Até um dia desenvolvermos apenas a comunicação vibracional, que chamamos de telepatia. É um processo evolutivo. Com o tempo, dentro dessa próxima volta cíclica aqui agora,
muito provavelmente o planeta Terra vai falar uma língua só. Vai falar uma língua só. A grande maioria vai se mudar, vai morar no outro planeta. E lá vão dar continuidade ao seu processo de aprendizado, vão continuar evoluindo. E os que ficarem aqui serão administrados pelo Cristo. O Cristo, em pessoa, vai comandar a evolução desses seres que querem se regenerar. Não são os perfeitos. Os que reconheceram os erros estão lutando para acertar. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não? Alguém veio obrigado aqui hoje? Fala a verdade. Pode falar. Procure absorver, veja só, as orientações que os Espíritos nos passam, para que você evite consequências na sua vida. Eu sempre falo nas lives, eu acredito nos Espíritos, que aquilo que os Espíritos nos falaram há muitos anos, tudo aconteceu, e aqueles que se preveniram conseguiram passar por isso. Muitos que não acreditaram ou não sabiam tiveram muitas dificuldades. Dom Carlos Ramírez nos avisou há 1 ano e meio atrás que nós teríamos muitas consequências na nossa saúde, 2023, 2024, 25 e 26, problema muito grave. Situações graves de saúde, principalmente no emocional. Então aqui ele falou para a gente cuidar bem dos jovens principalmente, por causa da quantidade de suicídio que vai ter. E tão vazio que eles estão, tão solitários como eles estão, tão sem perspectivas. Sabe aquela história que foram diplomados e não conseguem se encaixar na vida, não conseguem um emprego bom como eles achavam que poderiam ter? Não conseguem ficar em lugar nenhum. A maioria desses jovens estão se envolvendo com drogas, por causa desse vazio, de um sentimento de incapacidade que tem. Cracolândia aqui em cima. Agora está espalhada, né? Agora está um pouco na Praça da Sé, um pouco ali pela região do Ipiranga, Praça Ramos de Azevedo. Mas antes era tudo aqui, em volta da Luz, Praça da Luz, aqui, Estação da Luz. Eu passo por ali quando eu vou embora. Para minha casa, a gente passa por ali. A maioria que se vê são jovens. São jovens que têm 20 e poucos anos, no máximo 30 anos. Totalmente sem perspectiva algumas. Então, olhe dentro da sua casa. Cuide bem de quem está dentro da sua casa, dos jovens que estão na sua casa. Nunca ache que isso não vai acontecer com teu filho, com teu sobrinho, nem com teu neto. Então procure observar os sinais dentro da sua casa, dos seus filhos. Procure estar perto deles, ajude-os, converse, dê água fluidificada para eles sempre. Eles não precisam saber de onde foi, não. Isso não tem a mínima importância. O importante é o que está no seu coração, no seu sentimento. E os Espíritos sempre nos ensinaram a fazer as prevenções. Às vezes a gente acha que tem fé. E a gente acha que Deus vai cuidar da gente do jeito que a gente não precisa fazer nada. Quando Jesus falou para os apóstolos, pega o barco, né? Vai lá, jogar a rede. Ele não poderia fazer os peixes vir tudo ali na beiradinha? Então a gente precisa entender a nossa parte. Seja muito disciplinado na sua alimentação. Água. Esses suplementos que eles nos ensinam, tudo natural, é para cuidar da sua imunidade. Para você se preparar para o que vem coisa ruim por aí, pelo ar. Vem coisa ruim pelo ar. Principalmente as vias respiratórias. E vai afetar muita gente que acha que está imune. Acha que está imune. Então, cuide da sua alimentação. O principal remédio que o nosso corpo precisa
é água. Água, beba água boa. Cuide da sua alimentação. Cuide com os nutrientes necessários para que você mantenha a sua estabilidade. Tome cuidado com as explosões emocionais, surtos psicóticos. Muita gente está acumulando muita mágoa, sabe, muita raiva. E com certeza isso uma hora vai explodir. Então é bom que você tome todos esses cuidados para que isso não aconteça com vocês. Tudo que a gente faz é em prol de ajudar os nossos semelhantes. A gente quer que as pessoas vivam melhor, sejam mais felizes, que fiquem em paz, que não tenha medo de nada, não. Não tenham medo de viver. Não tenham medo de acreditar. Não tenha qualquer receio. O mundo espiritual é muito misericordioso. Todas as suas preces são ouvidas. Todas. Todas. Você pode ter certeza que Deus está te ajudando. Essa falange, né, Dr. Bezerra de Menezes, está te ajudando. Todas as entidades que se fazem presentes, elas te ajudam. Vão sempre te ajudar. Procure ler o Evangelho do Cristo. Faça o Evangelho no lar. Sempre borrife água fluidificada na sua casa. Aposte na vida. Acredite na vida. Que essa é a melhor forma para que você possa cumprir a sua missão. E quando você desencarnar, né, você vai chegar ao mundo espiritual e você vai ficar bem. Fiquei muito feliz, né, agora de ver ali um amigo que ele desencarnou, né, de uma forma precipitada. Muito feliz que ele está ali em pé. E ele já conseguiu consertar o pescoço dele, né, que ele se enforcou. Que ele está ali em pé, nosso irmão Cláudio Manuel, que por um descuido, uma bobeira, mas desde que ele desencarnou, né, nós sempre mantivemos uma vela acesa para ele, para o anjo da guarda dele. Sempre pedimos aos espíritos que o ajudassem, que ele não era uma pessoa ruim, ele era um trabalhador aqui dessa casa. E ele, para manter, né, o pescoço no lugar, assim, onde ele estava, ele colocava assim, um monte de gravetos e se amarrava com cipó para manter a cabeça no lugar, né? Porque quando quebra o pescoço, a cabeça fica jogando para um lado para o outro. A primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado. Mas fiquei muito feliz de vê-lo, já sem esse suporte, ou seja, já com uma expressão de paz, uma expressão de alegria. Fico feliz que ele já tenha conseguido sair da choupana que os espíritos criaram para poder protegê-lo lá no Vale dos Suicidas. E ele começa agora a sua jornada de redenção. As preces são a maior força que você pode dar para quem desencarna. Principalmente quando esse ato infeliz é cometido. O sofrimento é muito grande. Mas fiquei muito feliz. Vou ficar mais tranquilo agora em relação, vamos continuar fazendo nossas preces, né? A vela continuará acesa. Vai continuar acesa. Então, é bom a gente saber. Então, quando eles se mostram, porque realmente estão bem. E ele veio todo de branco. Falou porque era atendimento do Dr. Bezerra de Menezes, ele fez questão de vestir uma roupa branca para poder estar aqui.
Essa é a recompensa. Essa é a recompensa em trabalho espiritual. Não existe recompensa maior do que essa. Tudo que a gente faz é pensando no próximo. Procure sempre fazer o que é certo. Procure sempre agir pelo que é certo. Podendo ajudar, ajude. Podendo fazer o bem, faça. Podendo estudar, estude. Lembre sempre de agradecer a seus pais, seus avós. Mesmo eles estando no mundo espiritual, agradeça-os. Agradeça a Deus pela família que você tem. Agradeça pelos seus irmãos. Agradeça pelos seus filhos, seus netos. Agradeça pelo trabalho que você tem. Agradeça pelos amigos. Agradeça por esses mensageiros que aparecem periodicamente nas nossas vidas para nos ajudar. Agradeça pelas mensagens recebidas. Procure retribuir sempre, olhando os seus irmãos como Jesus nos vê. Tenho certeza que você vai ficar muito mais feliz. Muito mais feliz.